Vou direto ao ponto, quero ouvi-lo aí sobre essa decisão do ministro Gilmar Mendes, né, de retirar os direitos dos cidadãos, de denunciar ministros do Supremo Tribunal Federal e entregar, então, esse poder, essa legitimidade ao Procurador-Geral da República. Muito boa noite. Mas acho que está absolutamente incorreta a decisão. Embora a nossa opinião dos quatro que estavam lá contestando, entendemos que não tem sustentação. Ele diz, isso é inconstitucional, mas quem tem que fazer, então, a nova lei é o Congresso Nacional, não é ele. E ele fez a lei. O que o Gilmar fez foi o seguinte, agora é só o Procurador-Geral. Onde está, feito pelo Congresso Nacional, isto? Nós tivemos a discussão do impeachment do presidente Collor, do impeachment do presidente Dilma, nunca ninguém contestou. Há quase uma centena de pedidos de impeachment de ministros. Esta lei foi recepcionada e todos os juristas, todos que escreveram, eu mesmo escrevi, publiquei um livro em 93 sobre o impeachment, sempre entendemos que foi recepcionada. Embora fosse de 50, foi recepcionada pela Constituição de 67, pela emenda número 1 de 69 e pela Constituição de 88. Agora, ele encontra essa inconstitucionalidade, com todo o respeito que eu tenho, admiração e amizade que eu tenho, que é muito grande, que, enfim, ele encontrou, foi contestado pelo advogado-geral da União, vai ser examinado pelos outros ministros, mas é encontrada uma inconstitucionalidade depois de haver N pedidos de impeachment de ministro do Supremo, durante todos esses anos, nunca o presidente levou para discussão e que nunca ninguém contestou. Foi contestado num momento em que se tem a impressão, e isso é que o jornal Estado de São Paulo de hoje declara, que é uma autoproteção do Supremo. Não acredito que seja, não é o espírito do Gilmar. Mas entendo que, efetivamente, para a opinião pública, isso é tido como se fosse uma autoproteção de um Congresso que deverá ser mais conservador no ano que vem do que o atual. A meu ver, como professor de Direito Constitucional titular, professor universitário há 62 anos, eu entendo que não tem nenhuma sustentação aquilo que foi colocado pelo ministro Gilmar Mendes, do ponto de vista estritamente jurídico, sem examinar qualquer questão de valor e sem subjetivo nenhum. Nenhum dispositivo desta lei ou de qualquer lei expõe aquilo que ele diz que é o Procurador-Geral que pode. Razão pela qual, se esta lei tiver que ser mudada, só pode ser mudada pelo Congresso Nacional. Sim. Não com o Supremo legislando, porque ele acaba de legislar, que criou uma hipótese legal que é a de ser o Procurador-Geral único com legitimidade ativa. E nós sabemos que o artigo 49, inciso 11 da Constituição, declara o seguinte: compete exclusivamente ao Congresso Nacional zelar por sua competência normativa perante os outros dois poderes, que são o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Doutor Ives, deixa eu aproveitar que o Gancho falou do artigo 49, que compete ao Congresso Nacional zelar aí pelas suas prerrogativas. Quais seriam, então, os caminhos, né, legislativos possíveis, objetivamente, dentro aí da Constituição, para uma reação em relação a essa decisão do ministro Gilmar Mendes, que possivelmente vai ser referendada aí pelo plenário do Supremo? Eu não sei se será referendada, hein? Eu não sei se será referendada. Embora seja sessão secreta, na sessão secreta os advogados não falam, ninguém fala, ninguém sabe o que eles estão decidindo. Eu considero que isso é uma violação ao artigo 55, inciso 5º da Constituição, que diz que é assegurada a ampla defesa. Nós teríamos que ter pelo menos a ampla defesa que tínhamos no dia 5 de outubro de 88. E não temos agora, porque nas sustentações orais não existem. Você faz uma, manda 24 horas antes e sabe que nenhum ministro vai ouvir. De tal maneira que a impressão que eu tenho é de que nas sessões nós não temos defesa, eles fazem o que querem. Agora, eu entendo o seguinte, sempre defendi isso, que o decreto legislativo seria o caminho, mas eles têm um caminho mais rápido, fazer uma lei. Já que eles dizem que essa não foi recepcionada, faz uma que fez, dizendo a mesma coisa agora, o que ele não vai poder. Porque o argumento dele é, como nós somos o supremo poder da República, podemos fazer a lei em lugar do Executivo e podemos administrar o Executivo, porque nós temos hoje um poder supremo, antes era o Executivo, no regime militar, hoje é o Supremo Tribunal Federal, que define quem é que fala, quem é que pode falar, o que se pode falar, o que é a democracia, não é mais o povo. É evidente que, a essa altura, eu só vejo um caminho. Esse caminho é, efetivamente, o Legislativo fazer de imediato. Ou a outro decreto legislativo, o que pode sempre acontecer, o Supremo não aceita, é impossível, é isso, é aquilo. E aí nós vamos ter um conflito muito maior de poderes. A impressão que eu tenho é que, a essa altura, se os ministros do Supremo querem realmente harmonia e independência dos poderes, não é uma função, às vésperas de uma eleição, de acirrar os ânimos entre o Executivo e o Judiciário e o Legislativo, mas ao contrário, tentar um diálogo. E não é decisões como essas que facilitam.
Porque, indiscutivelmente, sempre na indicação de um Procurador-Geral da República, o que é que nós temos? Nós temos uma consulta do presidente aos membros do Supremo. Eu, desde que tentei a primeira vez no Supremo, em 62, sempre houve aquelas conversas informais para saber a aceitação do nome que o presidente queria. É evidente que dá ao Procurador-Geral o direito único de ser o único com legitimidade ativa, de propor ao Supremo, ao Senado, que é o maior tribunal do país, porque o único que pode julgar presidentes e ministros do Supremo, é fazer o que tínhamos na Constituição dos Militares, que a inconstitucionalidade de leis teria que ser proposta pelo Procurador-Geral da República, que era o advogado do presidente. Nunca havia nenhuma inconstitucionalidade pedida pelo Procurador-Geral da República, ele não podia pedir contra o seu próprio cliente. O Procurador-Geral da República, indicado e com apoio, com aval dos ministros do Supremo, evidente que jamais faria, então, o que representa, que seria um artigo de reflexão lírica, poética, romântica, colocado lá, que nunca aconteceria. Eu sou contrário ao impeachment de ministro. Acho que abre uma tensão muito grande. Mas é um dispositivo que está lá. E sendo um dispositivo que está lá, teria que ser respeitado como está na Constituição. Cabe ao Supremo Tribunal Federal. E se cabe ao tribunal, é o povo que pode pedir. Cabe, ou melhor, ao Senado Federal julgar. Foi isso que os constituintes quiseram. Quando disseram que a democracia no país, pelo artigo 1º, quem define o que é democrático é o povo, através dos seus representantes. Quem são os representantes do povo? O Executivo e o Legislativo. A soberania do povo é exercida por seus representantes. Por que o Poder Judiciário aparece em último lugar na reunião dos poderes? Primeiro, o Legislativo, que eu tenho a totalidade da representação popular, 100%, posição e situação. Por que aparece em segundo lugar o Executivo? Porque lá só tem a maioria da população representada na organização dos poderes. E por que aparece o terceiro lugar, o Judiciário? Porque ele não representa o povo, representa a lei que não faz, que só pode ser feita pelos outros. E, nesse caso, foi feita uma nova lei. Escreveu uma nova lei dizendo está na Constituição, que não está, que só o Procurador-Geral da República não está, ninguém escreveu isso, pode iniciar o impeachment. Então, me parece, com todo o respeito, admiração que tenho, amizade que eu tenho, e considero um dos maiores constitucionalistas do Brasil, nesse ponto, a divergência é manifesta. E se nós aceitarmos isto, nós passaremos a viver a jurostocracia, não a democracia. O Supremo fará a lei que quiser, mudará a lei que quiser, e os outros poderes têm que se submeter. Porque não é mais 150 milhões de brasileiros que decidem o que querem como soberania, mais 11 cidadãos eleitos por um homem só. Então, eu tenho a impressão que há necessidade de uma distensão entre os poderes. E a autocontenção a que faz menção o ministro Fachin já começaria muito bem, que seria, talvez, reduzir as tensões entre poderes. Se essa posição do ministro Sérgio Mendes não fosse aceita pela maioria dos ministros da Suprema Corte, um gesto que, a meu ver, facilitaria o futuro diálogo entre o Legislativo e o Judiciário para o bem do Brasil.